Bom dia, graça e paz. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Faculdade de Teologia pelo momento que estou vivendo nesta manhã. Voltar à Faculdade de Teologia, depois de ter estado aqui por 8 anos, para mim, um momento bastante especial. Quero agradecer ao Centro de Estudos Wesleyano, do qual eu continuo participando, pela oportunidade de estar aqui, nas circunstâncias em que nós fomos pegos de surpresa com a enfermidade do Dr. Rand Maddox, que seria o nosso conferencista. Nós tivemos que fazer um tour de force e juntar as nossas pesquisas e a toque de caixa a gente poder dar conta dessa semana wesleyana. Mas todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, portanto a gente pode tirar dessa situação alguns resultados também positivos. Eu quero de maneira muito especial fazer um agradecimento que eu não tive a oportunidade de fazer no final do ano passado. É verdade que, tendo sido escolhido como paralítico de 2 turmas que se formaram no ano passado, a turma do presencial matutino e a turma do curso de teologia teológica pastoral, essas 2 turmas me deram a honra de escolher como paraninfo. Eu fiz um agradecimento muito rápido, porque realmente aquele momento era um momento que eu tinha que dedicar mais aos meus afilhados, aos meus apadrinhados. Eu não tive oportunidade também, em outra ocasião, com certas circunstâncias, não tive a oportunidade de agradecer à Faculdade de Teologia. Eu quero hoje aqui, na pessoa do professor Nicanor, que está representando certamente o professor Paulo Garcia, que está aqui por motivo de sua viagem ao trabalho lá na África. Eu quero, então, na pessoa do professor Nicanor, agradecer à Faculdade de Teologia pela acolhida e pelo trabalho que tivemos juntos aqui durante esses 8 anos. Para mim foi um privilégio trabalhar na Faculdade de Teologia. Quando a Faculdade de Teologia, o professor Rui Josluberg foi a Piracicaba, eu era professor da Universidade Metodista de Piracicaba. Estudei nos Estados Unidos com um apoio muito grande da universidade, e o professor Rui foi até Piracicaba e solicitou ao Unimep que me cedesse para a Faculdade de Teologia. Para mim foi um privilégio, uma grande honra poder estar aqui durante 8 anos. Pelas circunstâncias que vocês muito bem conhecem, nós, os presbíteros com mais de 70 anos, fomos obrigados a deixar a Faculdade de Teologia, e hoje eu estou no pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Então eu quero agradecer à Faculdade de Teologia por essa oportunidade que me deu e dizer que realmente foi uma honra e um privilégio trabalhar aqui durante esse tempo, não somente com os colegas, mas também e especialmente com os alunos e alunas, que foi uma experiência bastante positiva para mim. Eu agradeço a Deus essa oportunidade que me deu no ministério. Já que eu estou na pós-graduação, eu estou responsável pela formação e implantação do Núcleo de Estudos Pentecostais do pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Então eu quero fazer um comercial. No dia 27, dia 28 de agosto desse ano, nós teremos um 2º seminário integrado, Pentecostais, Teologia e Ciências da Religião. Este será um encontro, um seminário voltado especialmente para teólogos e estudantes pentecostais brasileiros. Durante 2 dias nós estaremos conversando e dialogando sobre teologia pentecostal. E nós teremos neste ano a presença do Dr. Kenneth Archer, que é professor de teologia na Universidade na Flórida, Southwestern University, da Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Ele é professor de teologia e um dos maiores estudiosos da hermenêutica pentecostal. Ele será acompanhado da sua esposa, a doutora Melissa Archer, que é biblista, é uma doutora em Novo Testamento. E teremos também a presença do Dr. Richard Waldrop, que é professor de teologia sistemática no seminário da Igreja de Deus em Quito, no Equador.
Durante esses 2 dias, nós estaremos estudando teologia pentecostal. A taxa de inscrição é R$20. Eu espero que já amanhã o material de divulgação, que já está todo pronto, estará circulando nas redes sociais, e eu convido a todos aqueles e aquelas que querem realmente trabalhar com seriedade a teologia pentecostal a aproveitar esta oportunidade que será ímpar, né? Nós pretendemos, na ocasião também, lançar oficialmente o núcleo de estudos pentecostais do programa de pós-graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Quando nós nos reunimos para a gente poder resolver a situação que foi criada pela enfermidade do Dr. Brand Maddox, na distribuição nós privilegiamos as áreas de pesquisa em que nós temos trabalhado mais recentemente. Então eu vou, em primeiro lugar, compartilhar com vocês por que eu me envolvi, não só intelectual, mas também espiritualmente, nessa discussão sobre o batismo do Espírito Santo. Eu, quando fiz o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazê-lo sob a orientação do Dr. David Bundy. Eu fui estudar no Christian Theological Seminary em Indianápolis, nos Estados Unidos, e por uma dessas providências que só Deus pode explicar, eu conhecia bem o seminário. O reitor do seminário anterior era meu amigo pessoal, e foi através dele que eu consegui a bolsa para estudar lá. E eles me designaram o Dr. David Bundy como orientador. O Dr. David Bundy é um dos maiores historiadores, ele é metodista, carismático, ensinava naquela ocasião num seminário liberal, que é o CTS, um seminário teologicamente considerado liberal, mas tão liberal que tem espaço para discutir teologia pentecostal a fundo. E ele foi designado para ser meu orientador. Eu cheguei com um projeto bastante assim, atirando em todas as direções. Ele me disse claramente: não queime lenha na fogueira errada, então é melhor você focar. E eu acabei me concentrando no estudo da teologia do Bispo Edir Macedo, uma introdução teológica ao pensamento de Edir Macedo. Quando eu estava por terminar o mestrado, caminhando lá pelos corredores do CTS, eu me encontrei com o Dr. Donald Dayton, que na ocasião era professor da Drew University. Eu tinha me encontrado com o Dr. Dayton em 2 ou 3 encontros, um aqui na América Latina e eu acho que 2 na Europa, da Comissão de Diálogo entre o Conselho Mundial de Igrejas e os pentecostais. Quando o Dr. Dayton me viu, ele disse: Bispo, ele sempre me chamou de Bispo Matos, né? Bispo Matos, o que o senhor está fazendo por aqui? Então eu expliquei para ele, sentamos, começamos a conversar. Eu expliquei para ele o que eu estava fazendo, que eu estava terminando meu mestrado com o David Bundy. E o David Bundy é um historiador interessante, porque o campo de formação dele é línguas orientais antigas, né? Ele é capaz de trabalhar em 12 idiomas diferentes, inclusive idiomas mortos. E o David Bundy tem um hobby, que é estudar pentecostalismo. E ele é um dos maiores conhecedores do pentecostalismo chileno e do pentecostalismo na Suécia. E o Dr. David Bundy me introduziu um pouco na discussão do pentecostalismo na Suécia, especialmente da Igreja de Filadélfia, que se tornou muito importante para a Assembleia de Deus aqui no Brasil, já que grande parte dos missionários suecos que vieram da Suécia para o Brasil eram procedentes da Igreja de Filadélfia. O Dr. Donald Dayton, depois de 1 hora de conversa, virou-se para mim e disse: por que você não vem fazer um doutorado comigo na Drew? Eu disse: eu não posso fazer um doutorado com você na Drew por 3 razões. Primeiro, porque eu estou com mais de 62 anos de idade. Segundo, porque eu não tenho dinheiro. Terceiro, porque a inscrição já terminou, porque eu tenho um amigo que se inscreveu
lá no doutorado e eu sei que já não tem mais tempo. Ele virou-se para mim e disse: espere um pouco que eu vou tratar desse assunto. Daí, algumas semanas, eu recebi um e-mail dizendo: preencha os formulários. Eu preenchi os formulários e daí, há umas 2 ou 3 semanas, eu recebi uma carta da universidade dizendo que eu tinha recebido uma bolsa de estudos, enquanto estudos, uma bolsa de estudos para doutorado integral. Aí eu não tive outro jeito de fazer um doutorado. Chegando lá, o doutor Dayton foi designado como meu orientador. E mais uma vez, num seminário que tem a formação liberal, eu tive a oportunidade então de entrar em contato com um mundo que até então me era desconhecido. O primeiro grande contato que eu tive foi um curso que eu fiz de teologia sistemática com um professor de um seminário metodista na Coreia do Sul, que estava passando um ano como solicitante na Drury University, e nós tivemos durante todo o semestre um mergulho na teologia de John Wesley. Depois eu tive que tomar um curso, como parte do doutorado, de fazer a leitura em Wesley. E eu fui obrigado a ler todos os 140 e tantos sermões de Wesley e comentá-los nas aulas. Doutorado nos Estados Unidos é uma coisa completamente diferente aqui do Brasil. Nós éramos 2 alunos e um professor lendo Wesley. Então, quer dizer, foi realmente uma experiência extraordinária, porque nós podíamos ter tempo para aprofundar a conversa. Mas também tive que ler todos os grandes tratados de Wesley sobre o pecado original, sobre perfeição cristã, todo esse material. E em seguida eu tive que fazer um curso sobre teologia de Charles Wesley. E depois eu tive que fazer um curso sobre avivamento. No final dessa história toda, eu cheguei à conclusão que realmente o tema batismo do Espírito Santo é um tema que ainda entre nós no Brasil é muito pouco discutido. Se tem experiência pentecostal, mas não se tem uma teologia pentecostal que respalde essa discussão. E aí começam os quiprocós. O que é um quiprocó? Quiprocó é uma palavra, uma expressão grega, que em português virou uma palavra, que é tomar uma coisa por outra. Tomar uma coisa por outra. Essa questão do batismo do Espírito Santo é exatamente tomar uma coisa por outra quando se trata da relação entre metodismo e pentecostalismo. Recentemente, nas redes sociais, apareceram alguns vídeos do deputado Marco Feliciano visitando a Capela de Wesley em Londres. Deu um bafafá, gente atirando para tudo quanto for lá. Eu não vou entrar aqui nas questões que levaram o deputado Marco Feliciano, porque seria um julgamento precipitado da minha parte, mas levando em consideração que é uma personalidade altamente controvertida, não somente do ponto de vista político, mas do ponto de vista do próprio mundo pentecostal. O responsável pelo setor político da Convenção Geral das Assembleias de Deus diz que Marco Feliciano não fala pelos pentecostais. Então, portanto, mesmo entre eles há algumas divergências. Então, eu não vou entrar nesse sentido. Mas o que será que Marco Feliciano, indo a Londres, onde milhares de turistas brasileiros vão anualmente, Marco Feliciano, com que cargas d'água ele tinha aqui na Capela de Wesley? Exatamente por essa questão, de que, para muitos, o Wesley é uma espécie de proto-pentecostal. É um proto-pentecostal. E frequentemente nós ouvimos algumas afirmações querendo provar por A mais B que o Wesley é um proto-pentecostal. O que eu acho que é uma injustiça, tanto para o Wesley como para o movimento pentecostal. Mas por que cargas d'água
coisa a ver com a rua Aldersgate. Aí é que está a questão. O que tem e não tem. Não foi por coincidência e nem por uma coisa sem propósito que na noite da passagem do século XIX para o século XX, numa cidade do oeste americano chamada Topeka, no estado de Kansas, à noite de vigília, como era tradicional entre os metodistas naquela época nos Estados Unidos, na passagem do Ano Novo desse vigília, naquela vigília, alunos de uma escola bíblica nessa cidade de Topeka estavam orando pelo derramamento do Espírito Santo, quando num determinado momento uma jovem de nome Agnes Osman falou em línguas estrangeiras. Notem bem, ela não falou línguas estranhas, segundo os relatos dos presentes, ela falou em línguas estrangeiras. Não era glossolalia, mas eram línguas estrangeiras, como a concretização de uma doutrina que tinha sido elaborada nos últimos meses por um antigo pregador, antigo porém jovem, pregador metodista de nome Charles Parham. Durante o primeiro semestre do ano de 1900, Charles Parham tinha visitado, saído de Topeka, subido até Chicago, indo até a Nova Inglaterra e voltando pelo sul de novo a Topeka. Ele fez uma espécie de um círculo dos Estados Unidos, e quando ele voltou a Topeka, ele voltou convencido de que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo eram as línguas estrangeiras. Era falar línguas que não tinham sido aprendidas na escola, mas que eram línguas humanas compreensíveis. Por quê? O Dr. Donald Dayton, meu orientador no doutorado, escreveu o mais importante livro que explica a formação teológica do movimento pentecostal contemporâneo, um livro chamado As Fontes Teológicas do Pentecostalismo, que infelizmente não está em português, mas está em espanhol. O Dr. Donald Dayton explica claramente, que essa afirmação de Charles Parham está ligada a dois movimentos que no século XIX corriam em paralelo ao movimento de santidade que nós vamos falar daqui a pouco, que era o movimento missionário. No final do século XVIII, os evangélicos, pela primeira vez de forma mais coordenada, começaram a desenvolver missões estrangeiras. Parênteses, missão estrangeira, até o final do século XVIII, foi coisa da Igreja Católica. Evangélico não fazia missão estrangeira, com poucas exceções, como os moravianos, os moravos, ou como alguns setores puritanos da Igreja da Inglaterra. Mas luterano, reformado, não fazia missão estrangeira. Quem fazia missão estrangeira era a Igreja Católica. No final do século XVIII, então, um leigo batista, e missão sempre foi coisa de leigo. Leigo é que estava sempre metido na questão missionária. Isso é importantíssimo para entender o movimento missionário. Porque clérigo não gosta de fazer missão. O leigo começou a fazer missão. E o século XIX é conhecido como o século de missões. E ingleses, alemães, holandeses e posteriormente americanos começaram a enviar missionários evangélicos
evangélicos à África, à Ásia e também à América Latina. O missionário era chamado por Deus para missões e chegava num país como a China, ou como a Índia, ou nas colônias da África, e se deparava com uma miríade de línguas e idiomas que eles não tinham condições de controlar e de falar. Com todo respeito à pessoa que eu vou mencionar, as duas pessoas que eu vou mencionar, alguns de vocês conhecem o reverendo Gudo. Outros de vocês conhecem o reverendo Times. O reverendo Gudo, missionário na quarta região, hoje é bastante idoso. Reverendo Times, missionário na primeira região, hoje também é bastante idoso. Depois de anos e anos e anos no Brasil, ainda é difícil entender, às vezes, o que o Gudo fala, e às vezes ainda é difícil entender o que o Times fala. Por quê? Porque o missionário é chamado por Deus, mas ele tem que se comunicar na língua outra de alguém que ele não sabe como é que essa língua foi construída, as nuances dessa língua. E a maior frustração para o missionário é chegar ao campo e não ter condições de comunicar a mensagem. Para muitos missionários isso era uma coisa realmente tão pesada, tão frustrante, que ao longo do século XIX, especialmente na segunda metade do século XIX, pouco a pouco vai se desenvolvendo a ideia, o ensino, a doutrina, que alguém pode falar uma língua estrangeira, mesmo se tenha aprendido, se lhe for concedido o dom do Espírito Santo. Foi essa a conclusão que o Charles Parham chegou. E Charles Parham ensinou no final do ano de 1900, aos seus alunos, que a evidência inicial do Espírito Santo seria o falar em línguas estranhas, em línguas estrangeiras. Agnes Osman, segundo o relato dos presentes, falou línguas estrangeiras. Pouco tempo depois, Charles Parham tem a mesma experiência, e Charles Parham entendia, e eu vou fazer um pouco de referência logo sobre isso, que revestido do poder do Espírito Santo, a coisa ia disparar. A coisa ia ter um desenvolvimento muito maior do que tinha tido antes. Entretanto, os anos seguintes de Parham foram anos de altos e baixos, e Charles Parham às vezes ficava perplexo com o que estava acontecendo. No ano de 1905, Charles Parham muda-se para a cidade de Houston, no Texas. E lá ele abre uma escola. Charles Parham é um pregador de formação metodista e que, no seu ensino, diz que há três bênçãos no mover, no progredir do cristão: a experiência de salvação, a experiência de santificação e a experiência do batismo com o Espírito Santo, com evidência inicial das línguas estranhas. Ele chega em Houston e organiza uma pequena escola bíblica e começa a ensinar aí. Ele tem essas três bênçãos porque ele tem uma origem wesleyana. Ele não podia desfazer-se da salvação, porque para o Wesley, a gente vai ver um pouco à frente, salvação, a experiência do novo nascimento é fundamental para a doutrina para a experiência da santificação. E a experiência de santificação é um processo que se inicia com o novo nascimento, mas que vai culminar na experiência da perfeição cristã. A isso ele vai adicionar então o ensino da necessidade do batismo do Espírito Santo, com evidência inicial das línguas estranhas. Ele mantém
uma estrutura metodista nos dois primeiros elementos, adicionando um terceiro. Ele ensina isso na escola de Houston. Nesse momento, chega, depois de uma peregrinação também pelos Estados Unidos, um pregador negro de nome William Seymour, cego de um olho, filho de escravos, ex-escravos, que tinha se convertido, creio que em Nashville, mas andou peregrinando pelas igrejas metodistas, pelo movimento de santidade, e chega até, em 1905, chega na cidade de Houston, no Texas. Ele vai congregar-se numa igreja que era pastoreada pela governanta de Charles Parham. Charles Parham, branco, metodista, infelizmente racista, tinha uma governanta negra, que era pastora de uma igreja negra. A maior segregação que existe nos Estados Unidos está nas igrejas cristãs. Domingo de manhã, às 11 horas, é o momento mais racista dos Estados Unidos. Porque branco está na igreja de branco, negro está na igreja de negro, coreano está na igreja de coreano, brasileiro está na igreja de brasileiro, e assim por diante. William Seymour, assistindo na igreja, cuja pastora era a governanta de Charles Parham, convence Seymour a ir pedir a Charles Parham licença para assistir às suas aulas. O racismo de Charles Parham não lhe permitia tal coisa. E Charles Parham diz para William Seymour: você assista às minhas aulas no corredor. Pegue um banquinho, sente à porta, e de fora você acompanha minhas aulas, mas dentro você não pode entrar. Papagaio, né? Batizado no Espírito Santo, assista. Misericórdia. Mas isso é realidade. Seymour avidamente foi tomando nota de tudo. Nesse ínterim, Parham decide voltar para Topeka. Pega a família, pega a governanta e vai embora. Aí a governanta diz para Seymour, fique pastoreando a minha igreja. E Seymour resolve então assumir a igreja da sua ex-pastora. Nesse momento, chega de Los Angeles uma mulher negra que vai participar da igreja agora que Seymour está. E ela fica impressionada com a piedade de William Seymour. Ela volta para Los Angeles, e quando chega em Los Angeles, ela descobre que o seu grupo tinha sido expulso da congregação batista que eles pertenciam, porque estavam buscando o batismo do Espírito Santo. Você vai batista expulsar a gente que estava até procurando o Espírito, o batismo do Espírito Santo, é antigo, né? Não é aqui só no Belém do Pará, não. Batista. Desculpe os batistas que estão aqui. Eu estou trabalhando, eu sou orientador hoje de um dos pastores da Igreja Batista Central de Santo André, que é uma igreja renovada, mas que pertence à Convenção Batista Brasileira. A gente está trabalhando sobre a Comissão dos 13, que foi o relatório que botou os renovados da Igreja Batista para fora em 1964. Aí, dá um estalo na cabeça dela. Ela escreve para Seymour: venha pastorear nossa igreja aqui. E ele então deixa Houston e vai para Los Angeles.
chega lá e começa a pregar a doutrina da evidência inicial. Metodista, aluno de Parma, 3 meses. O pessoal diz: não, já tinham sido expulsos do outro lugar, expulsaram, os que tinham sido expulsos, expulsaram o Simon com a irmã que tinha convidado, e eles foram para a rua Bíblia. Naquilo lá, Simon ainda não tinha tido a experiência pentecostal. Não é que lá na rua Bebrei, que hoje é um santuário para os pentecostais de todo mundo, um irmão é batizado com o Espírito Santo, outro irmão, e logo fogo se alastra. Então, o que vai acontecer? A casa é pequena, eles alugam então um velho templo da igreja metodista que tinha sido desativado e que tinha se transformado numa estrebaria. E eles alugam esse templo na rua Azusa. E em poucas semanas, Los Angeles pega fogo, espiritualmente falando. As reações são contrárias. Por quê? Porque a Azusa é ecumênica. Esse é outro ponto. O outro movimento que estava paralelo era o ecumenismo. Esse pessoal que estava buscando o Espírito Santo tinha chegado à conclusão que denominação só pode ser coisa do diabo. Denominação é coisa do diabo. Deus, em Jesus Cristo, não fundou denominação, não fundou batista, não fundou metodista, não fundou presbiteriano, não fundou adventista, não fundou nada disso. Só pode ser coisa do diabo. E lá tinha metodista, batista, presbiteriano, tinha negro, branco, homem, mulher. Mulher. Sem mulher não existe movimento pentecostal. Esse ambiente de Azusa era um ambiente que botava tudo de cabeça para baixo. Era o cumprimento da profecia de Joel, segundo eles, em que não há raça, não há sexo, não há classe, tudo é derrubado. Não há clero, não há lei. Porque Cristo é tudo em todos. Aí está a questão. Isso só pode acontecer que por detrás de uma teologia que estava, ainda que diretamente, baseada em Wesley. Entretanto, a sua ligação com Wesley é muito tênue. Mas existe. Não se pode falar de movimento pentecostal sem falar de metodismo. Mas reduzir o pentecostalismo a uma exacerbação do metodismo, histórica e teologicamente, é erro. É erro tanto com respeito ao metodismo como ao pentecostalismo. Eu costumo dizer que pentecostalismo não precisa das muletas do metodismo, porque pentecostalismo crê em cura divina. Portanto, não precisa de muleta. Onde está o Pripó? O que propõe está na compreensão do que significa batismo com o Espírito Santo. O que significa batismo com o Espírito Santo? Porque é tomar uma coisa por outra. Tomar uma coisa que o Wesley disse, por outra que o Wesley não disse. Isso tem uma história de 100 anos. Essa história de 100 anos é uma história que eu estou fazendo de trás, da frente para trás. Estou fazendo do princípio do século XX, 1906, na Azusa Street, a rua Azusa, para a rua da skate. Estou vindo
1906 para 1731. Como que essa coisa foi desenvolvida nos Estados Unidos? Porque tudo isso acontece nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a história é diferente. Aí isso fica muito contigo. A coisa vai acontecer nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos vai ser o laboratório do movimento de santidade. A gente não pode entender o movimento pentecostal sem entender o que foi o movimento de santidade nos Estados Unidos. Que tem muito pouco a ver, e vou pedir licença e vou pedir perdão pelo que eu vou dizer aqui, porque eu não estou querendo ofender ninguém. Tem muito pouco a ver com o que está se discutindo na fraternidade wesleyana. Tem muito pouco a ver. Não estou querendo desqualificar o que está sendo feito na fraternidade wesleyana, longe de mim. Entretanto, a discussão sobre o movimento de santidade na fraternidade wesleyana é uma discussão precária, porque é limitada. E eu posso até, em outro momento, explicar por quê. Quando irrompe o movimento pentecostal em Azusa, as reações vão ser surpreendentes daqueles setores que diziam estar praticando o batismo do Espírito Santo. A primeira reação surpreendente é de A.B. Simpson, que era o líder da Aliança Cristã. A.B. Simpson é certamente o mais renomado teólogo do movimento de santidade. Ele ainda está, de certa maneira, ligado, ainda que com alguma limitação, com as origens wesleyanas do movimento de santidade. Mas A.B. Simpson, quando toma conhecimento do que está acontecendo em Azusa, ele diz: isso não é o que nós estávamos buscando. Portanto, o que está acontecendo em Azusa não tem nada a ver com experiência pentecostal. Pior são os herdeiros de Dwight Moody. Os herdeiros de Dwight Moody, especialmente Torrey, vai dizer: isso não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo. Mas mais surpreendente é quando Charles Parham chega em Azusa, ele fica apavorado de ver aquela criolada misturada com branco, com mexicano, com chinês. Isso aqui virou uma... Entendeu? E Charles Parham vira as costas. Vira as costas. Charles Parham vira as costas. O movimento de santidade, que vai ser desenvolvido especialmente a partir de 1857. Em 1857 acontece um grande avivamento em Nova York. Um avivamento liderados por leigos, que se reuniam ao meio-dia, na hora do almoço, numa determinada igreja que depois foi se proliferando na cidade de Nova York. Então, em muitas igrejas ao meio-dia, em 1857 havia reuniões de avivamento em diversas igrejas, sob a influência de três pessoas muito importantes. Philip Palmer, que eu vou mencionar daqui a pouquinho, Asa Graham e o mais famoso, Charles Finney. A partir de 1857, o movimento de santidade, que é uma mistura de metodismo com a teologia de Charles Finney, vai cada vez mais afirmando um princípio
que é fundamental para a gente entender o que aconteceu com essa interpretação do batismo do Espírito Santo. Segundo um estudioso chamado Charles Edward White, são 6 as características que o movimento de santidade vai tomar entre 1857 e 1900. Em primeiro lugar, vai seguir, especialmente sob a orientação de Philip Palmer, vai seguir o que John Fletcher disse ao identificar na doutrina da santificação perfeição cristã com o batismo do Espírito Santo. Aqui começa o quibocó. Fletcher é o iniciador desse quibocó. Porque Fletcher, diferente de Wesley, vai dizer somente na experiência de perfeição cristã é que o cristão é batizado com o Espírito Santo. Segundo, ainda sob a influência de teólogos metodistas, vai identificar santidade com poder. Santidade com poder. Terceiro, ainda dentro desse contexto, vai substituir o processo de santificação gradual por um evento instantâneo. Primeiro, santificação, perfeição cristã, batismo do Espírito Santo, uma coisa só. Segundo, santidade é poder. Terceiro, em vez de ser um processo, passa a ser instantâneo. Quarto, a santificação completa não é um objetivo, um alvo, mas é o início de uma experiência. Quinto, sob a influência de Philip Palmer, o princípio da teologia do altar. O altar santifica a oferta. E por último, você toma posse da bênção, olha a expressão, você toma posse da bênção declarando o que está escrito na Bíblia. Esse processo tem por detrás a pessoa principal de uma mulher chamada Philip Palmer. Philip Palmer era a terceira geração de metodistas de Nova York. Seus pais eram metodistas tradicionais, piedosos, que se tornaram ricos comerciantes. Ela casou-se com um médico, Dr. Palmer, Walter Palmer, um médico famoso homeopata, que se tornou também bastante próspero na sua vida material, porque era um médico conceituado. Sob a influência de alguns teólogos metodistas, como Timothy Merritt e Nathan Banks, grandes nomes do metodismo inicial nos Estados Unidos, grandes teólogos para a sua época, eles, sob a influência deles, repetido o nome, o primeiro era Timothy Merritt e o outro Nathan Banks. Esses homens diziam que a experiência da perfeição cristã tinha sumido dos púlpitos metodistas, na medida que os metodistas estavam se tornando mais afluentes. Os metodistas estavam seguindo o que o Wesley dizia, né? Ganha o máximo que pode, pouco o máximo que pode, esquecendo de dar o máximo que pode. Então, se ganha o máximo que pode e pouco o máximo que pode, fica rico. Estavam ficando. E eles começam então a discutir: o que é que está acontecendo? E eles começam a dizer: é preciso voltar a pregar a doutrina da perfeição cristã. Philip Palmer, jovem ainda, começa a ter um desejo ardente de ter essa experiência da perfeição cristã. E ela vai ler Fletcher. Aqui a gente chega onde a gente estava querendo. Ela vai ler Fletcher. Ela não vai ler o Wesley.
Um grande problema do nosso estudo do metodismo é que a gente pula de Wesley para os dias de hoje. Isso não dá certo. Não dá certo. Por que não dá certo? Porque o metodismo como um movimento vivo, ele foi Wesley, mais Fletcher, mais Adam Clarke, mais Nathan Banks, mais Timothy Merritt, mais Philip Bowman. É essa linha de gente que vai moldando o ser metodista, do metodismo que vem para o Brasil. Nenhum missionário aqui chegou diretamente nomeado pelo Mr. Wesley. Nenhum deles era pregador do Mr. Wesley. A gente ignora todo esse processo. E ignorar esse processo é fatal, porque o metodismo vai passar por mutações. Eu não falo deturpações, eu não falo desvio, eu falo mutações. O metodismo mudou na América do Norte. E o metodismo na América do Norte cada vez mais vai se distanciando do metodismo inglês, do metodismo de Wesley. E é interessante que essa discussão nos Estados Unidos não foi feita pelos metodistas, pelos teólogos metodistas da Igreja Metodista Unida. Essa discussão é feita, sabe por quem? A Igreja Metodista Wesleyana dos Estados Unidos, a Igreja Metodista Livre, a Igreja dos Nazarenos. São eles que vão fazer essa discussão. Por isso que eu digo que a fraternidade brasileira está desconhecendo muita coisa, porque esses irmãos e irmãs nossos das igrejas de santidade nos Estados Unidos estão fazendo. E essa discussão começou por volta de 1970 e pouco. E essa discussão acabou convergindo para dois grandes teólogos, vivos atualmente. De um lado você tem Lawrence W. Woods. Alguém aqui foi no Westbury? Quem aqui foi no Westbury? Não tem ninguém aqui no Westbury? Cadê o Claudio Kerr? Ele está lá, ele voltou para o Westbury, talvez. O Claudio Kerr estudou no Westbury, ele conhece Lawrence W. Woods. Lawrence W. Woods escreve um artigo muito importante. O artigo tem como nome, olha o nome: Santificação Pentecostal em Wesley e no Metodismo Primitivo. E mais do que esse artigo, ele vai escrever um livro sobre Fletcher, no qual ele defende com unhas e dentes que a expressão batismo do Espírito Santo foi aceita plenamente por Wesley quando Fletcher usou. E qual é o outro gigante? Porque os dois são gigantes. Qual é o outro gigante que vai entrar nessa discussão dizendo: não, Lawrence, você está errado? Eu chamo Larry, né? Larry, você está errado. Você entendeu errado. Fletcher, você entendeu errado. O Wesley. Qual o nome dele? Randy Martins. O nosso convidado para esse. E aí, é interessante, porque Randy Martins hoje ensina na Duke, que é um seminário metodista. Ele hoje é pastor da Igreja Metodista Unida. Mas sabe qual é a origem dele? Nazareno. Randy Martins é nazareno de origem. E Lawrence Wood, que é um pastor da Igreja Metodista Unida, é um teólogo de santidade. Qual é a questão que está por detrás do que propõe? É que Fletcher vai desempenhar um papel muito importante no metodismo a partir de 1770. Fletcher era suíço. Ele migra para... Era Jean de la Fletcher. Ele migra para a Inglaterra, onde ele vira John Fletcher. Ele se converte ao anglicanismo. É ordenado ministro da Igreja da Inglaterra. Profundamente piedoso, homem de uma piedade cristã exemplar, um estudioso inveterado. Ele sabia aliar piedade e conhecimento.
contraposição entre ser um homem piedoso e ser um homem de estudo. Em ser um pastor, sem deixar de ser teólogo. Ser teólogo, sem deixar de ser pastor. Pregador fervoroso. Se aproxima de Wesley. Wesley se aproxima dele. Ele se torna bem mais íntimo de Charles Wesley. São amigos. Trocam correspondência. Wesley tenta fazê-lo seu sucessor. Se ele não tivesse morrido antes de Wesley, ele teria sido sucessor, mas Wesley era teimoso, viveu mais do que Fletcher. Em 1769, Wesley e a Condessa de Huntingdon tomam a decisão de criar um seminário. Wesley, arminiano, a Condessa de Huntingdon, avivalista, mas calvinista, que era a madrinha de Whitefield. Mas até 1769, apesar dos atritos de Wesley, arminiano, Whitefield e calvinista, eles ainda conseguiram conviver. E aí vem a conferência de 1770. A conferência de 1770, Cláudio Kelly, você chegou na casa sabe por quê? Você conhece Lawrence Wood? Lawrence Wood, É batuda, não é? Eu creio. Eu estava falando de Lawrence Wood aqui, estou falando de Lawrence. E de Randy Marcus. Pegar um fio de novo. A Condessa de Huntingdon, calvinista, mas avivalista, apoiadora de Whitefield, então concorda com Wesley que precisava organizar um seminário. Interessante isso. E então resolve organizar esse seminário e convidam para ser presidente do seminário John Fletcher, que dessa altura estava com seus 30 e poucos anos, e convida para ser professor do seminário um jovem pregador metodista muito inteligente chamado Benson. O seminário é organizado, Fletcher vai ao seminário frequentemente, Benson começa a dar as aulas, e cada vez que Fletcher ia ao seminário era um momento de grande fervor espiritual, por causa das pregações, das reuniões de oração, as vigílias. A coisa ia bem até a conferência de 1770. A conferência de 1770 é uma conferência fundamental para entender a teologia de Wesley daí em diante. Porque, como alguns estudiosos de Wesley identificam, há 3 fases da vida de Wesley. O Wesley jovem, o Wesley do meio e o Wesley maduro. E a maturidade de Wesley, teologicamente falando, é a partir de 1770. Qual é o problema que está na conferência de 1770? Conferência dos pregadores metodistas. Wesley tinha passado, no princípio da década de 1760, uma experiência muito dura com os testemunhos das pessoas que tinham já alcançado a perfeição cristã, o perfeccionismo. E Wesley, no princípio, apoia essas experiências, mas logo Wesley começa a ficar desconfiado, porque os resultados que vêm das classes metodistas, não
esquecer que as classes metodistas eram o instrumento mais importante de aferição da vida espiritual das sociedades metodistas, não é muito animador. E o Wesley gradativamente vai tendo problema com o perfeccionismo que estava graçando nas comunidades metodistas. Até que o Wesley resolve pisar no freio. E o Wesley pensa no freio pelo seguinte, porque o Wesley chega à conclusão que esse ensino do perfeccionismo está afastando os metodistas daqueles dois elementos fundamentais do processo de santificação, que são as obras de misericórdia e as obras de piedade. E vamos deixar bem claro, no esquema de Wesley, as obras de misericórdia estão no centro, não são as obras de piedade que estão no centro. São as obras de misericórdia que estão no centro. E o Wesley começa a descobrir uma coisa muito importante, que os metodistas da Inglaterra estão ficando ricos. E na medida que estão ficando ricos, eles estão cada vez mais entrando no espírito da burguesia. Estão se aburguesando. E ao se aburguesar, eles estão esquecendo do seu compromisso com o próximo. Estão esquecendo do seu compromisso com os pobres. E para o Wesley, isso não é um problema social, não é um problema ético. Para o Wesley, a opção pelos pobres é um problema soteriológico. Porque tem a ver não só com o nascimento, o novo nascimento, mas tem a ver com a perfeição cristã. E são os meios de graça prudenciais que Deus tem prometido para nós. Que não basta ler a Bíblia, que não basta fazer jejum, que não basta fazer oração, que não basta participar do sacramento. Tem que amar a Deus, mas tem que amar o próximo. Como foi dito aqui durante a liturgia, durante a litania que nós lemos. E Wesley chega à conclusão de que está havendo um grande problema. De que ao dar a ênfase na experiência da perfeição cristã, uma experiência que se resume em uma experiência emocional, mística, eles estavam deixando de crescer em santidade. Estavam se tornando orgulhosos, estavam se tornando sectários. Olhem bem, se tornando orgulhosos e sectários. E Wesley, então, na conferência de 1770, vai deixar bem claro para os metodistas, obras de misericórdia, obras de piedade, são o horário da experiência de novo nascimento. Quem que Wesley estava batendo na canga para o povo entender? Estava batendo na canga dos calvinistas. Porque entre os calvinistas, esse foi um problema que não somente com os calvinistas, foi também com os Zezerdorf. Que tem a ver com a graça preveniente. Para Wesley, a graça preveniente, ela é universal sem ser universalista. Estão entendendo a diferença? Ela é universal sem ser universalista. Não há ser humano algum na face da terra que de alguma maneira está debaixo da graça preveniente. E é esse princípio que vai levar o Wesley a elaborar um conceito teológico que ele chama a fé de um servo. A fé de um servo. E um outro conceito que ele chama a fé de um filho. Por quê? Quando Wesley volta da América,
Wesley diz para Peter Boller que ele não tem a fé justificante. Peter Boller diz para ele o quê? Prega a fé até que tu tenhas fé. Além disso, há a questão das obras dignas do arrependimento. O que significa isso? Que mesmo alguém que ainda não nasceu de novo, pode ter as obras dignas do arrependimento. Por isso que Wesley vai rechaçar o ensino moraviano, o ensino moral, que quem ainda não nasceu de novo não pode orar, não pode ler a Bíblia, e mais ainda, não pode participar do sacramento. O Wesley recusa isso, porque o Wesley conhece na sua própria experiência que essas coisas que nos salvam são importantes no processo de chegar ao novo nascimento. E mais ainda, para o Wesley, na experiência do novo nascimento, o cristão recebe o batismo do Espírito Santo. Aqui está o ponto central do Wesley. O batismo do Espírito Santo é uma experiência que está ligada diretamente à experiência do novo nascimento. Onde vai se complicar a história? É quando Fletcher vai se tornar o teólogo metodista que vai defender as decisões da conferência de 1770. E aí Fletcher começa a interpretar a Wesley. Não é o Wesley não tinha tempo para rebater os ataques da condessa. Não tinha. E essa conferência de 1770 vai ser tão terrível que o Wesley vai ter a sua amizade com Whitefield rompida. Os dois deixam de se falar. Os dois deixam de ter comunhão. E o Wesley só volta a encontrar-se com Whitefield quando o Whitefield já tinha morrido. Sabe quando encontrou? No culto de ação de graças pela vida de Whitefield, que foi o Wesley que pregou. E o Wesley pregou um sermão muito bonito sobre Whitefield. A condessa de Haddington diz: que hipocrisia! Fletcher vai ser o intérprete. E Fletcher tem a sua própria teologia. E ele escreve então as verificações do antinomianismo. Jacques do antinomianismo. Jacques contra o legalismo. Ele vai criar um negócio chamado as dispensações. Que não tem nada a ver com Darby, não tem nada a ver com Scofield. Ele diz que há 3 dispensações. A dispensação do Deus Pai, Criador, a dispensação do Deus Filho, Salvador, e a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Deus Criador inclui não somente os judeus, mas inclui também todos os povos que, de uma certa forma, têm alguma revelação de Deus, conforme Romanos. A revelação do Filho tem muito a ver com o ministério terreno de Cristo. E Cristo enquanto Salvador, enquanto aquele que perdoa pecados e aquele que possibilita o novo nascimento. Mas a terceira dispensação
dispensação é a dispensação do Espírito Santo, que é inaugurada no dia de Pentecostes. E Fletcher vai dizer, a experiência, então, do Deus Pai, a possibilidade de a gente ser introduzido na experiência com Deus Filho, mas a experiência do Deus Filho não é suficiente, tem que ser introduzido numa experiência com o Espírito Santo, que ele vai chamar batismo do Espírito Santo. E que ele vai identificar com novo nascimento, processo de santificação, perfeição cristã. Para o Wesley, o processo de santificação é processo, é caminho. É um caminho que se faz ao longo do tempo. Não necessariamente instantâneo. Pode, raríssimas vezes, ser instantâneo, mas a maior parte das vezes é um processo longo, que exige muita disciplina espiritual. É isso que os calvinistas acusam. Esse processo de disciplina são obras da carne, são obras humanas. Portanto, isso é romanismo. Aqui está o problema central. O Wesley não é só protestante. O Wesley é também católico. A doutrina da santidade, da santificação de Wesley não é doutrina reformada. Por quê? Porque a frase batista explica sem dúvidas: uma vez salvo, salvo para sempre. O Wesley diz: nada disso. Eu estou salvo, eu serei salvo, mas aquele que cai dentro, olha que não cai. Nada disso, nada disso. Fletcher vai dizer: não, é instantâneo. Não é mais processo, é estado. Se vocês quiserem se aprofundar mais nessa discussão desse criptocó, vocês têm que ler os artigos de Randy Maddox e de Lawrence Woods. A teologia séria, rigorosa. Pessoalmente, eu entendo o seguinte, e notem bem o que eu vou falar. Em primeiro lugar, o metodismo, segundo Wesley, não tem um ensino sobre o batismo diferente, do batismo do Espírito Santo, diferente do novo nascimento. Segundo, para Wesley, é fundamental entender que a perfeição cristã, como resultado do processo de santificação, é um processo, é um alvo que chega ao seu final. E a santificação tem a ver, acima de tudo, com a restauração da imagem de Deus em nós. E essa imagem de Deus é, acima de tudo, amor. Esse amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para Wesley,
sendo um processo, não sendo instantâneo, não é um evento. Eu me encontro com Deus ao longo do processo. Vou repetir. Eu me encontro com Deus ao longo do processo. Eu não encontro com Deus num evento. E meu encontro com Deus não me cria duas classes de cristãos. Uma classe de cristão inferior, que nasceu de novo, mas não tem o batismo do Espírito Santo. E uma classe de cristão superior, que se encontrou com Deus e tem o batismo do Espírito Santo. Em Wesley, não é possível ter duas classes de cristãos. Por quê? O cristão que nasceu de novo está tão salvo quanto o cristão que alcançou a perfeição cristã. E, portanto, não pode haver preconceito, nem distinção, nem exclusão. Uma teóloga da Igreja Metodista livre, Mildred Benz Wincoop, ela diz: olha, o problema do Fletcher não é teológico, é filosófico. Ali entra um problema sério, né? Que a gente às vezes percebe que está fazendo filosofia sem perceber que está fazendo filosofia. O Wesley tem uma visão do Deus triuno, que é três, mas é um. Não há dicotomia no pensamento de Wesley. Wesley não é platônico. Wesley foi educado numa universidade aristotélica. O Oxford não era platônico. Não era Platão que dominava Oxford. Era Aristóteles. Wesley tem uma ideia de Deus, a ação de Deus é unida. Eu não posso partir a ação de Deus, como Fletcher faz. E aí, qual é o problema? Eu estou terminando. É que hoje a gente tem, nos arquivos de Duke e nos arquivos da Drew, esses manuscritos de Wesley fazendo a edição do texto de Fletcher. E toda vez que Fletcher usa a expressão batismo com o Espírito Santo, Wesley vai riscando. Porque Fletcher está entendendo o batismo do Espírito Santo como a experiência da perfeição cristã. E para Wesley isso não é possível. Agora, dito isso, eu preciso dizer outra coisa. Eu considero hoje, a minha posição hoje, que a experiência pentecostal é legítima como experiência cristã. Tanto teologicamente, como pessoalmente, eu cheguei a entender que a experiência pentecostal é válida como experiência cristã, mas não é uma experiência que pode ser reduzida em Wesley como proto-pentecostal. O Wesley não nos dá essa autoridade. A experiência pentecostal se baseia em uma teologia que tem ligação com Wesley, mas vai além de Wesley. E, portanto, não pode ser defendida, fundamentada, como uma experiência que Wesley tinha. Por quê? Porque esse não era a questão colocada no tempo de Wesley. Como não era uma questão colocada no tempo de Wesley, é artificial querer impor-se em Wesley aquilo que Wesley não disse e aquilo que Wesley não praticou. Entretanto,
reflexão sobre a obra do Espírito Santo, os pentecostais têm todo o direito de ter uma teologia conforme eles têm. Digo, entretanto, que o pentecostalismo que nós temos no Brasil é um pentecostalismo hoje majoritário no mundo todo, mas não é brasileiro. Por quê? O pentecostalismo que existe hoje no Brasil não é um pentecostalismo de 3 bênçãos. É um pentecostalismo somente de 2 bênçãos: salvação e batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque o pentecostalismo que vem para o Brasil não tem origem em Azusa. Azusa é 3 bênçãos. O pentecostalismo do Brasil tem origem onde? Em Chicago. Chicago não é William Seymour, é outro William. É William Durham. William Durham era arminiano, não era arminiano. William Durham era batista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Luiz de Francisco, presbiteriano calvinista. Por isso que a congregação cristã do Brasil é calvinista, por causa de Luiz de Francisco. Luiz de Francisco, que trouxe a congregação cristã para aqui no Brasil, era calvinista. Teve experiência onde? Teve experiência com William Durham em Chicago. Tanto Berger como Wingren eram batistas suecos, imigrantes dos Estados Unidos. Tiveram experiência pentecostal onde? Com William Durham. O pentecostalismo então que veio para o Brasil não é o pentecostalismo de 3 bênçãos, é o pentecostalismo de 2 bênçãos. Complicou ainda mais a história, porque nós não somos nem Fletcher, nós não somos nem Philip Palmer, nós não somos nem Amy Simpson, nós somos o William Durham. Pentecostal brasileiro sabe o que é? É um batista que fala línguas estranhas. Não é metodista. Eu tenho um amigo meu que é carismático, que diz o seguinte: sabe qual é o nosso problema no Brasil? É que o pentecostalismo no Brasil é muito poder e pouco caráter. Por quê? Por quê? Porque não tem a doutrina da santificação. A santificação virou o quê? Moralismo, virou legalismo, virou puritanismo. Não é crescer na graça do amor a Deus e amor ao próximo. Pessoalmente, eu hoje me dou muito melhor com os pentecostais do que com os metodistas. Por quê? Porque lá eu consigo conversar com eles. Com os metodistas está cada vez mais difícil. Por quê? Porque pelo evento, pelo Instagram, cria classes de cristãos. O trabalho que eu estou compartilhando com vocês é um trabalho em progresso. Eu tenho um grande desafio, que é escrever a pneumatologia metodista. Nesse momento eu estou metido nessa criação do núcleo de estudos pentecostais. Estamos preparando esse encontro em agosto. Estou trabalhando na estruturação do núcleo de estudos pentecostais. Tenho como plano, em julho do ano que vem, ter um colóquio com teólogos pentecostais brasileiros, latino-americanos e norte-americanos durante uma semana aqui na Metodista, e lançar no segundo semestre do ano que vem um lato senso em teologia pentecostal, um curso que vai ser ensinado por pentecostais. Hoje à noite eu faço parte de uma mesa do encontro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Tenho
teólogos da Argentina, do Chile, do Peru e de outras partes da América Latina. E eu falei a partir de uma mesa, né, em que vai estar o Saulo Batista, que é um metodista hoje na contramão, muito amigo meu, de Belém do Pará. A professora Yara Nogueira, antropóloga da Congregação Cristã do Brasil, e eu. Eu sou muito bem-vindo entre eles. Espero que eu seja muito bem-vindo entre os metodistas.